Aí, galera, aqui quem fala novamente é o professor Madison Douglas do Diferencial. Lembrando que nossa última aula nós fizemos a relação entre classes gramaticais e a relação da função sintática, ok? Classes gramaticais e função sintática. Então, hoje nós vamos começar o primeiro momento da nossa aula sobre análise sintática, ou seja, o que vocês estão vendo aqui, né? A palavra análises, a palavra sintaxis, né? A palavra análises, na verdade, é do grego. O que significa? A palavra análise significa decompor, não é? Decompor em um... deixa eu tentar explicitar para vocês. Decompor estrutura, decompor, analisar. Não é? E a palavra sintaxe trata de olhar com bastante clareza a relação lógica, né? A relação lógica desses termos. Ou seja, eu vou decompor, tá, as palavras e dentro dessas palavras vou estabelecer a minha relação lógica, o que nós vamos ter a nossa análise sintática, não é? Análise sintática, ok? Então, nós aprendemos que as palavras, elas num todo, né, elas têm a classe gramatical e têm a sua função dentro da frase. É justamente o que nós chamamos de análise sintática. Para que estudar análise sintática? Análise sintática é uma forma, você tem que entender que você aprendendo a análise sintática, você vai melhorar a compor, né, as suas estruturas, a entender o que você está falando, o que você está ouvindo, o que você está escrevendo, porque você vai estabelecer relações lógicas, ok? E daí nós vamos ter os estudos de quem aqui? Nós vamos ter os estudos dos termos, não é? Que termos esses? Os termos essenciais, tá? Nós temos os termos essenciais da oração, tá? Nós vamos ter os termos, tá, chamados de termos integrantes, esses termos integrantes da oração, tá? E por fim nós vamos ter quem? O estudo dos termos acessórios da oração. Mas, né, lembrando, fazendo aquela ressalva da última aula, mas quem? O nosso vocativo. Vocês lembram que eu falei? O vocativo, para alguns autores, ele não é um termo da oração. Tá? O que acontece com esse rapazinho? Para alguns autores, ele é simplesmente um termo à parte. Isso nós vamos estudar desencadeando cada momento desse. Ora, mas para que eu faça uma análise sintática com bastante coerência, tá? Para que eu entenda a análise sintática, tem muitos concursos, né? Os alunos dizem, poxa, eu não entendi o porquê daquele sujeito, daquele objeto direto, daquele adjunto adnominal, adjunto adverbial. Nós vamos ter que nos acostumarmos com esses nomes. Lembrando que esses nomes nos perseguem, olha, eles nos são ensinados desde baixo, quinta, sexta, sétima, oitava série, às vezes até menos, tá? Então, para isso, o que nós vamos tentar buscar? Nós vamos fazer um trabalho, tá, básico de frase, oração, tá? E o nosso quê? E o nosso período. Eu preciso desses meninos aqui, desses atores, para que eu entenda a relação de decompor, tá? Decompor a minha estrutura em um todo, para estabelecer o que? Minha relação lógica. E depois de cada momento, trabalhar os termos essenciais da oração, os termos integrantes, os termos acessórios, né? Os termos acessórios que podem estar incluso vocativo ou não, para alguns, e o vocativo. Vamos estudar assim, termos essenciais, integrantes, acessórios e vocativo. Aí lá, vamos dar aquela pincelada geral. Ok, galera? E aí, galera, então é o seguinte, nós vamos continuar trabalhando a análise sintática, lembrando que analisar, né, decompor um todo em suas partes constituintes e sintaticamente verificar as relações lógicas desses termos, um em relação ao outro, dentro da frase. Para isso, nós precisamos trabalhar justamente o quê? A base da análise sintática. Qual seria a primeira sequência que nós iríamos trabalhar? Através da frase, tá? Então, vamos colocar aí para vocês, tá? Que frase, tá? É todo enunciado, tá? Linguístico de sentido
completo, capaz de estabelecer o quê? Olha só, nós vamos colocar uma palavrinha bem bonita, olha, comunicação, olha aí. Ó. Então, o que que acontece? A frase, ela vai trabalhar em cima do ato de se comunicar. Esse ato de se comunicar, nós chamamos enunciado linguístico, é o ato de se comunicar. Então, esse enunciado linguístico, ele tem que ter o quê? Sentido completo. Ou seja, tendo sentido completo no ato de comunicação, eu vou ter o que eu chamo de quem? De frase. Então, olha só, eu posso pegar, transformar, tá? O meu enunciado linguístico da maneira que eu quiser. Eu posso constituir uma frase com verbo ou sem verbo. Vamos por etapas. Por exemplo, o exemplo 1, eu digo assim, por exemplo, para vocês, olha, eu pego a palavra fogo, né? Olha aí, fogo. A palavra fogo, ela passa a ter um sentido completo, tá? Por quê? Ela está o quê? Ela é um enunciado de sentido completo e ela estabelece comunicação. Quando eu digo fogo, então, olha aí, é frase. Você pode perceber que a frase aqui, ela não teve o quê? Não teve a presença de um verbo. A mesma coisa, se eu chegar e fizer outra frase assim, olha, se eu disser assim, que saudade de você, olha só, tá? Eu posso ter também outros tipos de frase, olha aqui, tá? Se eu disser assim mesmo, olha, que moça bonita, tá? E você pode perceber que em todos os três momentos não houve a presença de quem? De verbo. Então, olha só, já é mais uma característica de quem? Da nossa frase. Então, aqui, tá? não houve a presença de quem? Do verbo, né? Então, isso é mais um ponto para ser discutido. Agora, eu posso ter uma frase também com a presença do verbo. Se eu disser assim mesmo, olha, vamos constituir aqui de azul, olha, tá? As meninas chegaram tarde da festa, olha só. Então, agora, eu tenho um enunciado de sentido completo, tá? Então, eu tenho um enunciado linguístico de sentido completo, só que agora eu tive a presença de quem? De verbo. Então, lembrando o seguinte, não é necessário a presença de verbo. Quer dizer, a frase, ela pode ter, neste caso do exemplo 4, ou pode não ter a presença do verbo, exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. O que é que você tem que entender? Quando eu trabalho esse tipo de frase aqui, por exemplo, exemplo 1, 2 e 3, não há presença de verbo. Então, nós vamos chamar, tá? Esse tipo de frase aqui, olha só, gente, de frase, no caso, eu vou colocar no plural, frases nominais. Olha só. Por que nominais? Porque não houve a presença de verbo, a presença o quê? Só de nomes. Já no exemplo 4, se tu notares o exemplo 4, opa, quem tem aqui? Presença de um verbo. Então, eu digo que eu tenho uma frase o quê? Uma frase verbal. Ou simplesmente quem? Uma oração. Olha aí. Então, esses detalhes que vocês têm que prestar atenção. A frase, ela não necessita de quem? Vamos colocar aqui o nosso IPC. Importante pra caramba, tá? A frase não necessita, não necessita da presença de verbo, tá? Esse é um. Vamos colocar o IPC 2. A frase, o que que ela precisa, tá? A frase, ela precisa ter sentido que, olha lá em cima, sentido completo, olha aí.
Porque através do seu sentido completo, ela foi capaz de estabelecer o quê? Comunicação, ok? Então, são nortes que vocês têm que pegar. Ou seja, para ter o ato de comunicação, tá? A frase, ela precisa ser um enunciado linguístico e ter sentido o quê? Completo, beleza. A frase pode ser o quê? Nominal ou frase o quê? Verbal. Se for nominal, não houve ou não há, no caso aqui, a presença de quê? De verbo. Opa, se ela for uma frase verbal, eu tenho que ter a presença de verbo e a frase verbal pode ser o quê? Chamada também de oração, ok? Então, galera, tá? Nós verificamos que frase, né? Logo de cara, ela é o quê? Não precisa ter o quê? A presença do verbo. E nós temos a frase nominal. Vamos fazer melhor. Vamos pegar, relembrar da seguinte forma, olha. Vamos supor que eu tenha aqui, olha. Eu tenha... Vou colocar aqui, bem bonitinho para vocês, olha. Que menina bela. Opa! Então, o que que acontece? Eu posso ter a certeza que isto é uma frase. Aí você vai dizer, mas Madison, por que eu tenho certeza? Porque simplesmente este enunciado aqui ele tem sentido completo. E daqui a pouco vamos falar outra coisa sobre isso para ter esta certeza. Então, se eu tenho sentido completo, é uma frase exclamativa. Que menina bela! Ah, então eu posso dizer com toda certeza que eu tenho uma frase. E esta minha frase é chamada de frase o quê? Nominal. Mas vamos pegar a mesma frase, tá? E estabelecer um verbo nela, olha. Tá? Vamos pegar e dizer assim mesmo. Pegar aqui, buscar, olha. Aquela menina, tá? Tornou-se bela. Olha aí, tá? Eu tive a presença de quem, galera? Eu tive a presença de um verbo. Então, esta aqui, tá? Este item 2, eu posso dizer que é uma frase. Só que esta frase, claro, tem sentido completo. Ela tem a presença de quem? De um verbo. Então, eu posso dizer que é uma frase o quê? Verbal. Ou simplesmente uma o quê? Uma oração. Então, frase verbal é a mesma coisa que oração. O que tu pode notar? No exemplo 1, frase nominal, porque ela foi feita só com nomes, só houve presença de nomes. E na segunda eu tenho a frase verbal, porque houve a presença de quem? Do nosso verbo. Mas olha só, vamos retomar ao exemplo de cima, tá? O exemplo 1. Tá? Que menina bela. Tá? Eu posso notar que eu desprezei a pontuação. Então, quando eu faço isso, o meu enunciado, ele passa a não ter sentido o quê? Completo. O que que ele precisa? Ele precisa de um sinal de pontuação. Tá? Este sinal de pontuação, nós vamos chamá-lo de, olha, é a nossa entonação. E a entonação na escrita é representada por quem? Por sinais de quem? De pontuação. Ah, então, olha só. Mais outro detalhe sobre quem? Sobre a frase. Ela, para ter sentido completo, ela precisa de quem? De um bom sinal de pontuação, de um... Bom não, vamos colocar de um sinal de pontuação adequado, que vai ser marcado pela presença da minha, o quê? Entoação, tá? Em certos locais, nossa Belém aqui do Pará, que nós temos nosso égua, tá? Nós temos o eba, né? Nós temos também vários locais, né? Tchê, em Minas Gerais, aquela coisa de cada região vai ter sua sonoridade, então ela vai ter o seu próprio, o quê? Sua própria entonação. Essa entonação também chamada, gente, tá? De entoação. Mas a mais usada é entonação, que é marcada na escrita pela presença dos sinais de quê? De pontuação. E outro detalhe, eu tenho em todas elas o quê? O meu sentido o quê? Sentido completo, tá? Então, esse sentido completo já é o primeiro passo para que haja o quê? O entendimento da minha frase.
Fora isso, eu tenho que ter quem? A minha pontuação adequada. Então, esses sinais de pontuação são marcados pelo quem? Pela entoação. Ou melhor, a entoação é marcada pela presença na escrita, pelos sinais de quê? De pontuação. Outra observação sobre a frase. Se você notar, vamos criar aqui, tá? A capital do Brasil é Buenos Aires. Poxa, o que acontece aí? Nós sabemos que a capital do Brasil é Brasília. É uma frase? É. Por quê? Porque ela tem sentido completo. Tu consegues entender o enunciado, mesmo ela sendo, tá? Ela sendo enunciado que não seja verdadeiro. Então, para ser frase, o enunciado não necessita ser verdadeiro. Ele necessita ter sentido o quê? Completo. Então, olha só. Você sabe que a capital do Brasil é o quê? É Brasília. Mas aqui no contexto eu estou afirmando que a capital do Brasil é o quê? Buenos Aires. Então, isso daqui para a nossa notinha lá, tá? O nosso IPC, IPC1, tá? Importante pra caramba. Vamos verificar uma outra coisa aqui, tá? Vamos colocar aqui o IPC2, tá? Importante pra caramba 2. O que acontece? Quando o falante, tá? Quando ele está dentro de um contexto, às vezes ele resume. E parece que não tem sentido de frase. Vamos supor que eu diga assim numa fala, né? Eu digo assim mesmo, olha, você gosta de sorvete? Aí a pessoa, né? Eu vou colocar aqui a pessoa A e a pessoa B. E aí você gosta de sorvete? A pessoa diz sim. Então, se você notar esse sim, tá? Se eu vou dizer sim, não tem sentido completo. Vai depender do contexto. A resposta seria, o normal seria sim, ponto. Eu gosto de o quê? De sorvete. Só que o falante, ele tira o restante da frase, porque dentro do texto a resposta é imediata. Mas isso também é um diálogo e também nós podemos ticar que é o quê? Uma frase, porque dentro do contexto obteve sentido o quê? Completo. Repetindo, então a número 1, tá? Mesmo a frase não precisa, o enunciado não precisa ser verdadeiro, ele precisa ter sentido completo. O enunciado, quando você está num diálogo, algumas partes são suprimidas, ou seja, a supressão, ou seja, retirada, porque é um diálogo bem rápido, tá? De que você gosta de filmes de ação? Sim, eu gosto de filme de ação. Você gosta de filme de ação? Sim. Então, entre no diálogo, tá? Dentro do diálogo, a frase se compõe desta maneira, tá claro? Bem, então agora nós vamos iniciar, falamos sobre frases, né? Agora nós vamos buscar a oração. Então, a oração, tá? Vamos colocar logo para que você entenda. Oração, tá? Ela está o quê? Se você notar oração, nós vamos ter o quê? Necessita, né? Necessita da presença de quem? De verbo. Opa! Porque o verbo, ele marca a oração. Então, tá? Agora nós vamos citar uma coisa. Verbo ou locução verbal. Olha aí, tá? Já vamos falar dessas duas aí. O que acontece? A oração, nós vimos que a oração pode ser chamada de frase verbal. Lembra disso? Só que neste caso, a oração, eu tenho por necessidade de ter a presença do verbo ou de uma o quê? De uma locução verbal. Beleza. Vamos pegar, antes disso, colocar os exemplos, tá? Se eu digo assim, olha, choveu muito em Tucuruí. Olha só, tá? Então, choveu muito em Tucuruí. O que acontece? Pega a minha canetinha azul e a vermelha aqui, galera. Nós temos aqui quem? Olha aí. A presença do verbo. Então, eu posso dizer que bem aqui
eu tenho uma frase, eu tenho uma frase verbal. Por que a frase verbal? Porque ela tem sentido completo. O enunciado tem sentido completo. E é a mesma coisa que o quê? Que uma oração. Ah, então que detalhe. Como nós estamos falando de oração, vamos pegar um outro exemplo bem aqui, olha. Tá? Exemplo 1. Vamos ao exemplo 2. Eu digo assim, olha, chuvas podem causar transtornos. Olha só, que foi que eu posso verificar, né? Chuvas podem causar transtornos. Olha para cá, eu tenho a presença de dois verbos. Se eu tenho a presença de dois verbos, eu tenho duas orações. Não. O que você pode notar? Aqui eu tive uma locução o quê? Verbal. E a locução verbal, ela tem o mesmo valor que o verbo. Esta frase poderia ser refeita da seguinte forma, olha aqui. Chuvas, causam transtornos. Seria a mesma coisa, número 2 e número 3, o exemplo 2 e 3 seria a mesma coisa. Só que o exemplo 2, usando uma locução verbal, o exemplo 3, usando apenas um verbo. Agora, tu tens o seguinte, aqui, olha, vamos colocar um verbo simples, né? Verbo simples. Agora, tu podes notar que este verbo bem aqui, o verbo poder, o verbo, vamos chamar, este carinha aqui é chamado de verbo auxiliar. Ele amplia o sentido do verbo causar, Então, o verbo auxiliar vai ampliar o sentido do verbo causar, que eu chamo de verbo o quê? De verbo principal. Já vamos falar sobre isso. Então, onde eu quero chegar? Eu tenho aí tanto frase, como oração. Na 1, na 2 e na 3. Agora, olha só, Vamos pegar um exemplo 4. Então, o que vai acontecer aqui, minha galera? Olha, já mudei a estrutura, O que foi que aconteceu? Quando chove, as chuvas podem causar transtornos. Se eu pegar, olhar para cá, verbo, locução verbal. Então, eu vou dividir bem aqui, olha, para vocês terem ideia. Quando eu falo, as chuvas podem causar transtornos, você pode verificar, está aqui, olha. Chuvas podem causar transtornos. As chuvas podem causar transtornos. Tudo isso aqui, se você notar, tem sentido o quê? Sentido completo. Então, se tem sentido completo, eu posso dizer que isto é uma frase, tem a presença de verbo, essa presença do verbo, ela está presente em forma de locução que verbal, que é igual ao que? A verbo. Olha aí. Então, eu posso dizer nitidamente que também eu tenho quem? Uma oração. Opa, papai, beleza. Então, tu podes verificar que essa estrutura marcada de vermelho, ela é tanto frase como é oração. É frase porque tem sentido completo, é oração porque tem presença de quem? De locução verbal, que tem valor de quem? De verbo. Mas vamos pegar esta aqui, que eu vou circular de azul, e tu notas que se eu falar isto sozinho, quando chove, não tem sentido completo. Opa, então, não tem, sentido completo, ok? Se não tem sentido completo, essa estrutura de azul, ela não pode ser mais o quê? Frase. Mas olha só, tem a presença de verbo, sim ou não? Então, automaticamente, esta estrutura é uma o quê? Oração. Então, presta bem atenção.
peguei os exemplos daqui de cima e praticamente os juntei, mostrando que o verbo marca a oração. O que marca a frase? A presença de quem? De verbo? Não. A frase tem que ter sentido o quê? Completo. E a oração não precisa ter sentido completo. Ela precisa ter o quê? Apenas o quê? É oração porque tem, olha aqui, verbo. Tá? Então, o que eu tenho que colocar na cabeça de vocês? Frase ou oração, tá? Frase verbal, mesma coisa que oração. Tá? Então, vamos colocar na cabeça que a oração, ela necessita da presença de verbo ou locução verbal. Ela não precisa ter sentido completo. Tá aqui, olha. E já neste outro trecho, eu tenho tanto sentido completo, frase, tanto a presença de verbo em forma de locução verbal, oração. Neste trecho aqui, eu tenho frase? Não, porque não tem sentido completo. Só essa estrutura em azul. Mas é oração? É oração porque tem a presença de quem? Do verbo. Tá claro? Beleza. Falamos já de frase, falamos de oração. Lembrando que frase precisa ter sentido completo, não necessita ter verbo. Ah, mas Madison, pode ter, uma frase pode ter verbo? Pode, que é chamada de frase verbal ou oração. Basta ter sentido completo. A oração já é o seguinte, ela não precisa ter sentido completo, ela precisa ter a presença de verbo ou locução verbal. Então, eu acho que é isso que falta você memorizar. Tá? Na verdade, aprender. Vamos colocar aqui, olha, locução verbal. Tá? Locução verbal, tá? É a junção de dois verbos, que nós vamos chamá-lo de verbo auxiliar mais verbo o quê? Principal, ok? Depois nós vamos estudar as locuções verbais, tá? De maior, digamos assim, um pouquinho mais extensa, de maior dificuldade. Então, isto é o que você tem que levar para sua cabecinha agora, tá? Dentro da redação, você é capaz de trabalhar a locução verbal, você brinca se você quiser. Mas nesse termo, você pode olhar da seguinte forma. O meu verbo auxiliar, tá? Este verbo auxiliar, logo de cara, ele deve estar flexionado. Diga-se a palavra flexionada, a mesma coisa, vamos colocar aqui, conjugado, tá? Vocês já vão entender. Já o meu verbo principal, este verbo principal, ele deve estar em uma das formas nominais. Poxa, Madis, espera aí, eu já começou a me embolar. Calma. Quando você fala em verbo flexionado, vai ter algum pronome a flexioná-lo. Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo cantar. Olha, tá? O verbo cantar está no infinitivo, ok? Quando eu pego o verbo cantar no infinitivo, eu vou conjugá-lo. Olha aqui, eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, e assim vai, né? Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas, o quê? Cantam. Então, você pode verificar que para cada, né? Olha aqui, vamos pegar aqui a base da palavra, olha aí, tá? Vocês podem verificar que as desinências finais, elas são flexionadas de acordo com os pronomes. Olha, canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Então, quem flexionou esse verbo? Os pronomes. Os pronomes flexionaram o verbo, eles conjugaram o verbo. E assim, tu podes fazer com o verbo. Lembrando que este verbo aqui, ele está o quê? Na primeira, ele está fazendo o quê? A primeira conjugação, tá? Olha aí, terminado em ar. Aí eu vou ter o quê? Verbos terminados, olha aqui, o verbo correr, né? A terminação dele é quem? É. Essa terminação é, vai ser quem? Aí já vai ser segunda o quê? Conjugação.
Tá? Aí nós temos quem? O verbo sorrir. Tá? Aí o verbo sorrir já vai pertencer aqui conjugação. Tá? Terceira conjugação. Ok? Aí nós vamos ter o verbo compor. Olha aí. Aí nós vamos ter o verbo compor. Nós vamos ter que conjugação? Terminado em O. Nós vamos ter a quarta conjugação, certo? Errado. Não existe a quarta conjugação. O verbo compor, ele é originário de quem? Do verbo que? Por, que tem origem onde? No verbo que? Poer. Opa! Você pega o verbo poer, olha a terminação, lembrou quem? Segunda conjugação. Então, todo verbo terminado em OR vai obedecer que conjugação? Segunda conjugação. Só para te mostrar a relevância da locução verbal, ok? Bem, acabamos de ver a conjugação, ou seja, um verbo flexionado ou conjugado, e suas formas nominais, né? Terminado, no caso, infinitivo, em AR, marcando primeira conjugação, segunda conjugação, IR, terceira conjugação, e OR, não a quarta, volta para a segunda conjugação. Então, meus caros, o que vai acontecer? Aí você tem um verbo flexionado, tá? O verbo auxiliar. O verbo principal, a característica é tê-lo o quê? Nas suas formas nominais. Então, quais são as formas nominais que eu tenho? Eu tenho a chamada de infinitivo, terminada em quem? Em AR, em ER, em IR, que nós acabamos de ver agora. E também quem? A terminação OR. Aí nós temos as formações de quem? De gerúndio. Essa formação de gerúndio é terminada em quem? NDO, sua forma nominal. E as formações básicas do particípio. Qual é a formação básica do particípio? Ado, ido, né? Mas nós temos também to e so. Peço para vocês, para nós estudarmos isso lá na frente, sobre verbo, tá? Então, o que acontece? Estas formações, elas te dão o quê? As formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. A partir do momento que eu tenho essas formas, eu posso fazer isso daqui, olha. Exemplo 1. Vamos supor que eu diga aqui, olha, tá? Queremos, tá? Estudar. Tá? Então, quando eu digo queremos estudar, eu tenho uma forma, ok? Uma estrutura aqui, queremos estudar. Poxa, quem é que quer estudar? Nós temos o primeiro verbo e o segundo verbo. Quando eu tenho o primeiro verbo, eu tenho que saber que alguém está conjugando. Quem? Olha, nós. Então, aqui eu tenho a primeira pessoa de quem? Do plural, conjugando este verbo. E este verbo passa a ser flexionado. Então, esse verbo flexionado se chama verbo que? Auxiliar. O segundo verbo está na forma, olha aí, nominal de quem? Infinitivo, olha aí. Ah? Então, eu posso dizer que este rapaz é chamado de verbo que? Principal. Então, aqui eu tenho uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar, tá? Que ele deve estar sempre flexionado. Quem flexionou? Nós. E o verbo estudar, que está o quê? Na sua forma nominal de infinitivo. Segundo exemplo. Tá? Isso daí vocês vão saber depois de treinar. Então, aqui eu digo assim, olha. Estamos estudando, ok? Então, olha só, estamos estudando. Tá? Gente, não vai ficar grilado, porque aqui é minha letra cursiva e aqui é minha letra de forma. Tá? Não te preocupa que depois eu explico isso. É sempre para modificar um pouco. Então, quem é, olha aqui, estamos estudando, quem está conjugando esse verbo aqui? De novo, quem? O nós. Então, este rapaz aqui é um verbo auxiliar. Olha o outro aqui, em que forma nominal está? Olha aí, gerúndio, NDO. Então, eu tenho certeza que ele é meu verbo o quê? Principal. Então, isto também é uma locução o quê? Verbal. E o terceiro exemplo, olha aqui, exemplo 3, tá?
tenho estudado. Olha só, meus amigos. Agora, quem está conjugando o verbo ter? Não é mais nós, quem é? Olha aí. Eu. Eu tenho estudado. Olha aqui, esse primeiro verbo, ele está sendo conjugado pelo eu, primeira pessoa, não é isso? Primeira pessoa do singular. Então, esse com certeza é um verbo auxiliar. E o segundo terminado em ado, olha aqui, está em que forma? No particípio. Então, eu tenho certeza que ele é um verbo que? Principal. Então, todas as três etapas, todos os três exemplos, são exemplos de locuções o quê? Verbais, ok? Que locuções verbais têm o mesmo valor que verbos, ok? Beleza, galera? Então, nós vimos a locução verbal aí, né? Só que eu quero te dar um toque bacana para tu não errares, tá? Lembrando que as nossas aulas é o português de base para você entender, não precisa pressa, não, é o teu, sabe, é foco, é na manha, tá? Para que você entenda com clareza. Depois nós vamos abrir aí para perguntas, vocês vão ter simulados, vocês vão ter um direcionamento, uma ajuda, correção dos simulados por mim, tá ok? Então, olha só, nós vamos fazer o nosso IPC. Para quem não sabe, nosso IPC é importante pra caramba. O que acontece? Eu digo assim mesmo, olha, quero estudar, ok? Eu posso dizer que isso é uma locução verbal? Aí eu tenho bem aqui ao lado, tá? Tenho que estudar. Olha só. Tá? Se tu olhares a estrutura, tu tens que olhar para o primeiro verbo. Vamos olhar para o primeiro verbo. Quem está conjugando o primeiro verbo? Tá? Vamos colocar aqui eu e aqui eu. Confere? Vamos estabelecer qual é a condição para o verbo ser auxiliar. Tá? Ele deve estar flexionado. Quem está flexionando ou conjugando esse verbo? O eu, que é a primeira pessoa de quem? Do singular. Aqui nós temos a mesma coisa, primeira pessoa de quem? Do singular. Então, já satisfez a vontade aí da locução verbal. Verbo auxiliar, tá claro? Agora, o que acontece? O segundo verbo, pode verificar, terminou em ar, beleza? Só que aqui, entre um verbo e outro, não houve a presença de nenhuma outra palavra. Já aqui houve a presença de uma palavra unindo o primeiro verbo ao quê? Ao segundo verbo. Tá claro? E aí, é locução verbal? A primeira eu tenho certeza que é. Por que eu tenho certeza? Porque terminou em ar. Verbo no infinitivo. Então, aqui eu tenho um verbo que? Principal. Então, locução, olha aí, locução verbal. Ok. E na segunda? Tem uma palavra, mas o segundo verbo aqui, ele é o verbo que? Ele também é um verbo principal, beleza? Só que agora esse verbo principal, ele vem unido, ele veio na verdade, uma palavra vem unindo os dois verbos, mas isso não impede de ser também quem? Uma locução verbal. Sim, Madison, e aí? Eu não entendi. Entenda-se da seguinte forma. É locução verbal, não teve nenhuma palavra, então é uma locução verbal chamada de quê? Direta. É locução verbal, mas houve uma palavra interligando os dois verbos. Locução verbal o quê? Indireta. Olha aí, beleza? Fechou? Então, ok, galera. Então, isso é a respeito que nós vimos sobre as locuções verbais, tá? Você tem que ter um intuito de uma coisa. As locuções verbais, dentro de um texto, elas são necessárias para você começar a brincar. Eu costumo dizer que se você começar a brincar com as palavras, né? Começar a trabalhar os sentidos lógicos, você vai começar a aprender a ouvir bem, a entender o que você está ouvindo, a ler e entender, né? E a escrever bem. Então, você pode brincar com as palavras, você pode brincar. Então, eu vou te mostrar num texto aqui como isso funciona, tá? Vamos pegar um texto redacional, aí eu vou criar aqui, olha. É visível que ultimamente
o país tem enfrentado sérios transtornos sociais referentes à violência, vírgula, destacando-se a urbana, pois, ok? Então nós vamos mostrar aqui como funciona isso da locução verbal. É visível que ultimamente o país tem enfrentado sérios transtornos sociais, referentes à violência, destacando-se a urbana. Gente, vocês já notaram que eu não me importo de ter erro, porque eu vou lá e apago. Isso daí eu estou criando na hora, tá? Aqui não tem aquele papo de dizer, não, eu errei, eu vou lá e assumo. Mas quem não pode errar é você. O que acontece? Olha, vamos olhar bem aqui, olha. Olha a locução verbal aqui aparecendo, ok? Eu vou tirar de lá e transportar para cá, tá? Olha aí. O país tem enfrentado, ok? Tá? Quem é esse o país? Vamos colocar aqui na minha caneta vermelha aqui, olha, o país. O país é ele, confere? Ele tem enfrentado, olha aí, tá? Vamos olhar com calma aqui. Vou pegar minha caneta azul. Tem enfrentado. Então, quem tem enfrentado? O primeiro verbo aqui, ele tem que ser auxiliar e o segundo verbo tem que ser principal, confere? Então, olha só. O país é ele. O verbo auxiliar está sendo conjugado pelo sujeito ele, que é quem? O país. Olha, ele, o país. Então, o verbo tem está no singular, porque o núcleo do sujeito está no singular. Então, é um verbo auxiliar. Quem está conjugando esse verbo é o ele, que é a mesma coisa que o país. Olha o verbo principal. Terminou em quem, gente? Ado, forma de particípio. Então, aqui, obviamente, eu tenho uma locução verbal. Sim, Márcio, mas qual é mais interessante dentro do texto? A locução verbal ou o verbo? Olha, pelas redações que nós temos criado ao longo do tempo, basta você mostrar para o teu corretor. Se você mostra que sabe usar o verbo normal, o verbo simples, o verbo composto, excelente. Então, olha só, eu posso trocar. É visível que ultimamente o país... Olha só. Então, quer dizer que a palavra enfrenta é o verbo simples e tem enfrentado é o tempo composto, que é chamado de locução verbal. Tá claro aí? Beleza? Pois é, galera. Falamos sobre frase, né? Falamos sobre frase verbal, frase nominal, frase verbal igual ao verbo, falamos de verbo, locução verbal, quer dizer, espero que vocês estejam atenados que há uma sequência, tá? Tudo vai ser em sequência. E agora nós vamos trabalhar o período, meu amigo. Ah, papai. Então vamos lá, olha, tá? Então vamos colocar uma coisinha para que vocês entendam, o período, tá? Vamos colocar aqui, é uma frase, tá? Composta por uma ou mais orações, ok? Beleza? Crianças, deixa eu só explicar porque às vezes eu vou trocando de letra, tá? Porque cansa, né? Mas é porque a letra cursiva, nesse caso aqui, tá? Que é pedida em redação, mas a letra de forma também tu podes usar. Vou falar isso quando nós fizermos nossas aulas de redação, ok? Beleza? Então, é uma frase composta por uma ou mais orações. Quando eu digo frase, sentido completo. Aí mais umas orações, rapaz, e aí agora, tá? Porque é o seguinte, a frase, sentido completo, e dentro da frase eu posso ter orações, porque eu posso ter frase nominal ou frase verbal. Depois nós vamos colocar no resumo da aula para vocês, tudo bonitinho, tá ok? Mas vamos então. Então aqui é uma frase composta por uma ou mais orações. Eu pego e digo assim mesmo, olha, tá? Eu digo, Ana estudou bastante. Ok? Olha aí.
Tá claro? Então, eu tenho um período, tá? Aí eu tenho detalhe. Este período, tá? Vamos olhar para cá. Ele começou por letra maiúscula e terminou por sinal de pontuação, tá claro? Então, olha só. Este período, ele tem sentido completo? Tem. Então, ele é o quê? Uma frase. Ele tem verbo? Tem. Quantos verbos ele tem? Um. Então, aqui eu tenho o quê? O quê? Oração. Olha aí. Então, a jogada é essa. A jogada é você olhar se tem sentido completo, frase, né? E olhar se tem verbo. Tem um verbo, tem o quê? Uma oração. E nota, vamos colocar logo o IPC. Vamos colocar aqui como, tá? Reconhecer o período, ok? Ok, então nós estamos falando aí sobre o período, né, que é uma frase composta por uma ou mais orações. O exemplo Ana estudou bastante. Tem sentido completo? Frase, ok? Tem oração, a presença de um verbo? Olha aí, né? É uma oração. O que eu quero dizer? Como eu vou reconhecer esse período? O período, ele vai começar sempre por letra o quê? Maiúscula. E vai terminar por um quê? Por uma pontuação. Olha que pontuação, tá? Presta atenção. Vamos colocar aqui para você, IPC, né? IPC. Tá? Colocar aqui o período, né? Ele começa por o quê? Letra, isso, maiúscula. Então, beleza. E ele termina por pontuação adequada, tá? No caso, sinais de pontuação. Mas aí, Madison, poxa, que pontuação é essa? Então, vamos lá. Primeira pontuação, não é? O ponto que? O ponto final. Segunda pontuação, o ponto de interrogação, tá? Terceiro ponto, o ponto de o quê? Exclamação, ok? Alguns livros não colocam, mas eu vou colocar para vocês o ponto em seguida e as reticências. Então, meus caros, o que nós vamos fazer? Quando nós estivermos falando sobre pontuação, nós vamos lembrar do ponto final, ponto de interrogação, lá na parada de pontuação, no assunto pontuação. Mas lembrando, o período começa por letra maiúscula e termina por sinal de pontuação. Então, olha aqui, letra maiúscula, sinal de pontuação. Lembrando, tá, que o A pode ser representado como letra maiúscula assim ou assim, tá? O A, dependendo do tamanho. Então, assim, depois nós vamos verificar isso aqui, tá bom? Mas, letra maiúscula, sinal de pontuação. Então, letra maiúscula, ponto final. Então, este é o reconhecimento do período. Tá? Galera, então nós estamos de volta ao período simples. Lembrando como você reconhece o período, letra maiúscula, sinal de pontuação. E já vimos quais as pontuações adequadas, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Tu tens que verificar os tipos de quem? De período. Olha aí, tá? E esses tipos de período, tá? O que eu posso te garantir com uma coisa? Tu vais fazer tua redação, tu vais olhar o período, tu vais compor o período, tu vais precisar de conectores. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, quando nós estivermos na nossa aula de redação, vai ser assim, show de bola. Eu vou te mostrar a redação que não deveria ter tirado a nota. Eu vou te provar por A mais B que o meu método consegue fazer uma coisa bem simples e fácil. Tá? Então, mas para isso eu preciso saber da língua portuguesa. Então, meus tipos de período. Então, nós vamos pegar aqui, chamar a letra A de período simples, tá? Período simples, também chamado de oração, o quê? Absoluta. Beleza? Então, período simples ou oração absoluta. Qual é a característica dela? Primeira característica, né? Olha só. Possui
apenas o quê? Uma oração. Opa! Então, calma aí. Se ela possui apenas uma oração, qual é a característica que eu posso falar sobre esta oração? Simples. A oração ela pode ser representada pela presença de quem? De um verbo ou então uma locução que? Verbal. Então foi por isso que nós vimos sobre locução verbal. Então vamos colocar logo aqui um exemplo bem básico, basicão aqui, ó. Tá? Exemplo 1. Se eu digo aqui, Carlos tem estudado bastante. Olha aí, beleza? E o exemplo 2, nós temos Carlos estuda bastante. O que não se pode fazer? É simplesmente olhar, olha, presta atenção, aqui eu tenho dois verbos, ok? Aí eu digo assim mesmo, Carlos tem, primeira oração, estudado, segunda oração. Não! Lembra-te que aqui eu tenho um tempo composto chamado de locução, o quê? Verbal. Mas, Matheus, por que eu tenho certeza disso? Porque eu tenho um verbo ao lado do outro. O que pode aparecer aqui são palavras interligando. Mas como eu posso me delimitar? Na verdade, como eu posso olhar com carinho para isso? Simplesmente olhando desta forma. Primeiro verbo, quem está conjugando? Carlos, lembra que é ele? Olha aí. Então, esse rapaz é chamado de verbo o quê? Auxiliar. Olha o segundo verbo, terminou em ado, particípio, nós vimos ainda há pouco. Então, aqui é chamado de verbo o quê? Principal. Então, eu tenho uma locução verbal. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho o quê? Uma oração absoluta ou também chamada de período o quê? Período simples. Porque eu tenho a presença apenas de uma oração, neste caso sendo representada pela locução verbal, o tempo composto. A de baixo fica mais fácil porque eu tenho a presença apenas de um verbo. E este um verbo vai ser também uma locução que? Verbal ou período simples. Onde eu quero chegar? O exemplo 1 tem o mesmo valor que o exemplo 2. Só que o exemplo 1, ele tem a presença da locução verbal. E o exemplo 2 tem a presença de quem? Apenas de um verbo chamado de quê? De tempo simples. E aí, galera, nós vemos o período simples, né? Vocês notaram uma coisa bem simples. Tem dois verbos, né? Nós vamos treinar isso aí, tá? Mas o período simples, ele pode ser representado pela presença de uma locução verbal ou simplesmente pela presença de um verbo simples. Agora nós temos que olhar para cá, olha, o período composto, tá? E este período composto, tá? O que vai acontecer? Ele vai, olha aí, possui mais de uma oração, tá? Então, aqui nós vamos, a próxima aula, não percam, hein? A próxima aula, ela vai ser em cima do período composto, porque é aí que vocês vão ter a noção do corpo da redação, a noção de como os conectivos se apresentam, tá? E você adequar cada conectivo ao sentido do texto. Então, vamos colocar aqui, olha, o exemplo, tá? Eu disse que Ana estuda, né? Vamos colocar aqui, Ana estudou bastante, tá? E foi aprovada. Tá? Olha só. Então, aqui, vocês vão ver que há a presença da primeira oração, marcada pelo verbo estudar, e a segunda oração, olha aí, marcada pela presença de uma locução verbal. Então, na verdade, o que acontece? Essas duas orações, elas foram interligadas. Eu vou cortar bem aqui, olha, vou mostrar. Este E interligou a primeira oração à minha segunda. Então, eu vou cortar bem aqui, olha.
tá? O corte da oração foi feito antes do conectivo. Então, o que eu posso verificar? Aqui eu tenho um período composto porque houve a presença de um verbo e o outro verbo sendo representado pela locução verbal. Vamos colocar para finalizar outra sem locução. Posso dizer assim mesmo, olha, na verdade eu vou colocar 3, né? 1, 2, né? Então, a Ana tem estudado bastante e passou. Olha aí, eu fiz o contrário agora, tá? O que foi que aconteceu? Eu preferi agora a locução verbal na minha primeira oração, olha. Primeira oração, olha. E na minha segunda oração, eu utilizei só o verbo simples, tá? Eu posso ter também desta forma, olha. Ana tem estudado bastante e foi aprovada. Olha aí. O que tu podes notar agora? Tu podes notar simplesmente que eu utilizei locuções verbais para representar minhas orações. Primeira oração, segunda oração. E finalizando, vamos ao exemplo 4. Ana estudou e passou. O que foi que aconteceu? Agora eu utilizei apenas verbos simples para indicar as minhas duas orações. Então, galera, eu posso ter desta forma. Primeira oração simples, a segunda com o verbo composto, ou primeira com verbo composto, outra com verbo simples, ou as duas com tempo composto, ou as duas com tempo simples. Então, a minha indicação é que você mescle, tá? Para o teu leitor saber, poxa, o teu bom texto, poxa, aquele aluno ele sabe mesclar a locução verbal, ora o tempo simples, ora o tempo simples, a locução verbal. Mas nada te impede de fazer um desses 4 exemplos, tá? O que você tem que fazer uso é da boa linguagem. O que você tem que fazer uso é de você conseguir estabelecer os termos, tá? As diferenças. E notando a presença dos conectivos, que com certeza vai ser o gancho para a nossa próxima aula, ok? Aí, galera, então, tudo isso que nós vimos, tá? Foi nossa aula de hoje. Eu agradeço muito. E se você gostou do conteúdo, siga nosso canal, comente e compartilhe. Fique por dentro de todas as próximas aulas que virão, ok? Aqui quem vos fala é o professor Madison Douglas, do Diferencial, tá? Da nossa cidade de Tucuruí. Muito obrigado. Tem um detalhe, já vou colocar o que? Exercício para você, simulado do Madição, ok? Valeu! Então, se você gostou, você... Vai lá, eu não me lembro, vai lá, para aí. Não, porque eu